Apocalipse capítulo 12, versículo 17, ponto 1, o dragão faz guerra à semente da mulher. Bom, recordando que nós estudamos anteriormente, nós vimos que a mulher gerou um filho que há de reger nações com vara de ferro. Ele foi arrebatado para Deus, o dragão não conseguiu tragá-lo, e o dragão então vai perseguir a mulher, e chega um ponto que a mulher, sendo protegida, ela vai para um deserto, e o dragão então vai fazer guerra ao restante da semente da mulher, ao resto da semente da mulher, que é o ponto que nós chegamos agora. Esse ponto, como nós vimos anteriormente, está ocorrendo dentro da grande tribulação. Então a mulher é o povo de Deus, tudo indica que a descrição nesse momento é o povo de Israel, aquele povo que deu a luz ao Messias, né, a Jesus Cristo, e agora essa mulher está sendo perseguida dentro da grande tribulação. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. A semente da mulher é descrita como guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em se tratando de grande tribulação, e principalmente da segunda parte da grande tribulação, que é o que parece estar ocorrendo aqui nesse texto, é uma descrição de israelitas durante a grande tribulação, durante essa segunda parte da grande tribulação. O comentário prossegue: essa descrição dupla faz referência à divisão religiosa que ocorrerá em Israel na segunda metade da grande tribulação. Alguns judeus continuarão rejeitando Jesus Cristo e são classificados como os que guardam os mandamentos de Deus. Os judeus que crerem na mensagem das duas testemunhas, eles então são definidos como aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. A semente da mulher continua espalhada pelo mundo, descrevendo os israelitas, né? Na segunda metade da grande tribulação, quando Israel romper a sua aliança com o anticristo, os judeus que viverem fora de Israel sofrerão terrível perseguição do dragão. Os que viverem em Israel terão a proteção do governo, mas os governadores do mundo perseguirão os judeus, expulsando-os dos países e até matando-os. Bom, falando de perseguição, no mundo atual, onde existem muitos direitos humanos, como pensar em algum tema que vai gerar uma perseguição aos cristãos e também aos judeus, né? O comentário prossegue: o dragão não conseguiu tragar o filho da mulher. Depois foi expulso das regiões celestiais por Miguel e foi derrotado também quando lançou um rio atrás da mulher, mas não alcançou o seu objetivo. Então, quando ele é expulso das regiões celestiais, tudo indica que isso ocorreu na metade da grande tribulação. O comentário prossegue: a última tentativa é atacar o resto da sua semente, mas ele sabe que tem pouco tempo e já está julgado, porque quando Miguel e os seus anjos lutaram contra Satanás e expulsaram, diz que ele desce à terra sabendo que ele tem pouco tempo. Que tempo seria esse? Seriam uns 3 anos e meio, já que ele teria sido expulso, será expulso, né, no futuro, na metade da grande tribulação. Se ocorrer no início da grande tribulação, seriam 7 anos. Então, um pouco tempo fica nessas duas possibilidades. Eu acredito mais que isso ocorrerá na metade da grande tribulação. Cristãos que não forem arrebatados e judeus que se converterem a Jesus durante a grande tribulação deverão ser perseguidos pela sua posição sobre o pecado do homossexualismo. Esse é um tema que eu acredito que vai gerar perseguição
no futuro. O que está acontecendo hoje no mundo é algo muito estranho em relação ao homossexualismo. Não dá para entender, não é racional pessoas defenderem que um menino de 8 anos ele pode escolher o seu sexo, né, qual a sua opção, se ele vai namorar um menino ou uma menina. Isso não é tema para um menino de 8 anos, mas eles estão defendendo. Nas Olimpíadas nós tivemos o caso de levantamento de peso feminino e tinha um transgênero lá, um homem na verdade, já que a ciência diz que existe só XX e XY, que se define o homem ou mulher. E quem ganhou foi um transgênero, né? As duas mulheres que perderam a final para ele estavam no pódio assim, bem sem graça, né? E também tem no MMA o caso também de um homem que se identifica como transgênero e é permitido que ele lute com mulheres. E já teve 2 mulheres que tiveram traumatismo craniano, porque é um homem dando soco em mulheres. E isso aplaudido pela Rede Globo, né? Porque o canal da Rede Globo, Premier, coloca aquelas lutas dele contra as mulheres como um grande espetáculo, colocando lá um homem para dar soco em mulheres. Então, algo inacreditável. Infelizmente, isso tende a piorar. E essa posição dos cristãos contra o homossexualismo certamente vai gerar perseguição. Até porque a maioria dos grupos religiosos, católicos, reformados, eles já adotaram o homossexualismo como algo normal, estão fazendo casamento de homossexuais e até separando, né, ministros homossexuais. Então, se essas igrejas consideram normal, eles vão querer que todas as igrejas considerem. Então, um verdadeiro cristão que disser não, ele vai ser perseguido. Antes da grande tribulação já está ocorrendo perseguição no mundo. Imagine quando chegar a grande tribulação. Prossegue o comentário. Em março de 2020, a ONU se posicionou contra os grupos religiosos que não aceitam a ideologia de gênero. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a ONU, porque está terminando o capítulo 12 de Apocalipse, nessa perseguição à mulher e à semente da mulher. E quando entrar no capítulo 13, o dragão vai receber a ajuda de 2 bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E a besta que sobe do mar, ela é com certeza um poder político, é o que nós vemos das 4 bestas de Daniel capítulo 7. Então a besta do Apocalipse, que é uma continuação daquelas 4 bestas, né? Porque a quarta besta de Daniel 7 é, sem sombra de dúvida, o Império Romano, há um consenso entre os intérpretes. E em Apocalipse 13 aparecem os animais que identificam as 3 primeiras bestas e também é caracterizada como sendo o Império Romano. Então a ONU, que é a Organização das Nações, ela certamente terá um papel importante no erguimento dessa besta que será liderada pelo anticristo. Bom, eu coloquei aí um artigo que está na internet disponível para vocês. Vamos dar uma olhada nesse artigo. Eu coloco também o link ao final do artigo. Mas veja o que diz o site da ONU. O uso de crenças religiosas para justificar violações de direitos deve ser proibido, diz o especialista da ONU. É o site da ONU de onde eu tirei esse artigo e coloquei para nós podermos fazer a leitura. A questão qual é? O que significa violações de direitos? Será que a simples opinião já é uma violação de direito? É claro que não, mas eles vão considerar que sim. Nós sabemos que a violação de direito seria se alguém agredisse, fazer uma violência, né? Tá bom? Mas eles vão considerar, nós sabemos, a expressão, a liberdade de expressão, o cristão já não está tendo em muitos países, e durante a grande tribulação também
com certeza não terá. Então, essa perseguição à semente da mulher vai se acentuar na grande tribulação, em especial na segunda parte da grande tribulação. O comentário do artigo, que está no site da ONU, diz: as leis baseadas na convicção religiosa que discriminam as mulheres e a comunidade LGBT, como eles colocam, né? Então eles já dizem que discriminam. Você ter opinião de que essa atitude é contrária ao plano de Deus e ela é pecado, isso não é discriminar. Então, aqueles que bebem cerveja, a igreja diz, olha, isso é contrário ao plano de Deus, isso é pecado. Quem fuma cigarro, quem faz qualquer coisa errada, a igreja diz que isso é contra o plano de Deus, que isso é pecado. Mas a posição da ONU já vai colocar que isso é uma discriminação. O comentário prossegue: devem ser revogadas. Olha, as leis baseadas na convicção religiosa que discriminam as mulheres e a comunidade LGBT devem ser revogadas. E a violência de gênero praticada em nome da religião por grupos não estatais deve ser tratada, disse um especialista independente da ONU na segunda-feira em um relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos. Bom, então eles já vão tratar como uma discriminação, ou seja, vão criminalizar a opinião. Esse é um tema que deve gerar perseguição aos cristãos, como já está gerando em algumas partes do mundo. No Canadá, se falar que o homossexualismo é pecado, a pessoa vai presa. Na Inglaterra também. O artigo prossegue. O texto que o especialista da ONU publicou diz: rejeito firmemente qualquer alegação de que as crenças religiosas possam ser invocadas como uma justificativa legítima para violência ou discriminação contra mulheres, meninas ou pessoas LGBT, disse Ahmed Sharid, relator especial da ONU sobre liberdade de religião ou crença, observando que o direito à liberdade de religião protege os indivíduos e não as religiões como tal. Então, vamos dizer, com essa fala, já dá para perceber que realmente eles querem de alguma maneira atingir, tá certo? As religiões. Em seu relatório, o especialista da ONU exorta os estados a revogar as leis de discriminação com base no gênero, incluindo aquelas promulgadas com referência a considerações religiosas que criminalizam o adultério. Criminalizar pessoas com base em sua orientação sexual ou identidade de gênero real ou percebida. Criminalizar o aborto em todos os casos e facilitar práticas religiosas que violam os direitos humanos. Então, se alguém agredir, fizer alguma violência física contra um homossexual, ele tem que ser preso. Mas, certamente, eles não vão atingir só isso. Eles vão atingir a simples opinião de que o homossexualismo é pecado. O artigo prossegue. Mulheres e pessoas LGBT sofrem discriminação e violência infligida em nome da religião por atores estatais e não estatais que impedem sua capacidade de desfrutar plenamente de seus direitos humanos, incluindo seu direito à liberdade de religião ou crença, disse o senhor Sharid. Então, quer dizer, ele diz que essa situação ela está impedindo algumas mulheres homossexuais, né, de desfrutar plenamente de seus direitos humanos. Então, você opinar, ter a opinião, como está na Bíblia, que é pecado a relação
entre dois homens ou duas mulheres, né? Isso de maneira nenhuma impede que eles exerçam plenamente os seus direitos. O especialista independente também expressou profunda preocupação com o assunto das campanhas políticas e aquelas realizadas por instituições religiosas e seus seguidores, que invocam a liberdade religiosa para buscar reverter os direitos humanos que são, disse ele, fundamentais para a igualdade de gênero, tanto a nível nacional como níveis internacionais. E nós sabemos que, nesse caso, o Brasil deve ser um dos países mais citados. Como nós temos um presidente conservador que se posicionou contra aquele chamado kit gay, quando ele chegou nos Estados Unidos, o governador de Nova York não quis receber ele, né? Também o presidente da França teve umas ações assim, vou considerar até discriminatórias em relação ao presidente do Brasil. Então, a maioria no mundo está seguindo essa ideologia de gênero. Então, o simples fato de o presidente do Brasil dizer que a ideologia de gênero não pode ser ensinada nas escolas, isso já está criando um problema no mundo. O artigo prossegue: comunidades religiosas não monolíticas. As comunidades religiosas não são monolíticas. Em muitas religiões existe uma pluralidade de autocompreensão, alguns dos quais podem estar mais compreendidos do que outros com o avanço da igualdade de gênero e não discriminação, acrescentou o especialista da ONU. Embora as organizações religiosas tenham direito à autonomia na administração de seus assuntos, tal deferência deve ser entendida dentro de uma concepção holística de direitos, alicerçada na universalidade, indivisibilidade, interdependência e inalienabilidade de todos os direitos humanos. Ou seja, nós termos uma opinião sobre o que é ou não pecado, vão considerar que nós estamos agredindo, tirando o direito de outras pessoas. Os estados têm a obrigação de garantir a todos, incluindo mulheres, meninas e pessoas LGBT, um direito igual à liberdade de religião ou crença, incluindo a criação de um ambiente propício onde uma autocompreensão pluralista e progressiva possa se manifestar, disse Chard. O relator especial também apresentou relatórios sobre suas recentes visitas à Holanda e Sri Lanka, ao Conselho de Direitos Humanos. Os relatores especiais fazem parte do que é conhecido como procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos. Os especialistas nomeados trabalham de forma voluntária. Eles não são funcionários da ONU e não recebem um salário. Eles são independentes de qualquer governo ou organização e atuam inteiramente em sua capacidade individual. Então, está aí o link, vocês podem ler esse link. Claro, o site da ONU tem versões em inglês e em português, você vai poder ler em português esse artigo na íntegra. Então, essa posição deles contra as religiões, olha, não justifica, porque eu não vejo nenhuma religião defendendo a violência contra os homossexuais. Infelizmente, tem aquela Ku Klux Klan, né, que faz essa violência. Infelizmente, eles levam o título de religiosos, porque foi fundada por um pastor batista reformado. Tem também a VASP, que também faz essa violência, infelizmente. Mas isso aí são casos isolados. Só que, como eu já disse em outras oportunidades, esses grupos também vão acabar levando a perseguição para a verdadeira igreja. O comentário prossegue. Durante a grande tribulação, ou mesmo antes, as nações vão criminalizar a opinião dos cristãos, considerando crime
o ensino cristão sobre o homossexualismo. Muitos grupos religiosos estão se posicionando a favor do homossexualismo, afirmando que não há incompatibilidade entre este e o cristianismo. E nós sabemos que há incompatibilidade, sim. A Bíblia é bem clara. A Igreja Católica caminha para reconhecer o homossexualismo como uma prática aprovada por Deus. Então, veja, vou citar aqui um artigo que saiu no jornal O Globo, em que o Papa Francisco ele defende a união civil entre homossexuais. Quando ele esteve no Brasil, o Fantástico fez uma entrevista com ele no próprio avião do Papa e perguntaram sobre os homossexuais. O repórter da Globo perguntou e o Papa disse: olha, se Deus os está recebendo, quem sou eu para dizer não? Mas como assim? Se a Bíblia condena a prática, né, da relação entre homens, como assim Deus está recebendo, né? Esse Papa ele tem umas atitudes muito estranhas. Ele falou que os ateus também podem entrar no céu. Então esse Papa ele é um homem assim sem critério, é um homem sem lei. É uma coincidência, mas o apóstolo Paulo diz que o anticristo será o homem sem lei. Nas nossas traduções está lá em Nico, ok? Mas no original grego está sem lei, é o homem sem lei. Nós chegaremos a um ponto em que principalmente o anticristo e o mundo estará sem lei, pelo menos sem a lei de Deus. O que Deus diz será desconsiderado por eles. Então veja, Papa Francisco defende união civil entre homossexuais. Em documentário, o Papa diz que pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. O que precisamos criar é uma lei de união civil. Ele afirma. Está aí o link do jornal o Globo, que eu extraí lá em outubro de 2020. Bom, além da Igreja Católica, outras igrejas também estão tomando a mesma atitude. Olha, as igrejas reformadas também já reconhecem casamento gay e ordenam pastores gays. Eu coloquei aí também um artigo, um endereço para vocês lerem o artigo completo, que diz: Igreja Metodista do Reino Unido anunciou nesta quarta-feira, dia 30, que vai celebrar em breve casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Uma decisão considerada pelos militantes como uma etapa importante na via da justiça e da inclusão. Isso aconteceu agora, há 9 dias atrás, no dia 30/6/2021. A Igreja Metodista é uma igreja reformada. Um outro artigo também que saiu na Gazeta do Povo, está aí o link para vocês. Ele diz: Igreja Presbiteriana ordena pela primeira vez um pastor assumidamente gay, Scott Anderson, que há 2 décadas decidiu revelar que era gay, se viu obrigado a renunciar ao posto em sua congregação na Califórnia. Então, agora eles já reconheceram, isso em 2011, eles já reconheceram esse pastor como alguém que pode estar ministrando na igreja presbiteriana, né? Em seu livro No Armário do Vaticano, eu liberei esse livro aí para vocês, ele está aberto em PDF na internet, né? Publicado em 2019 com tradução para o português, o francês Frédéric Bartel relata nas 646 páginas a pesquisa que fez na vida dos bispos do Vaticano e afirma. Então, olha, esse homem, ele fez uma pesquisa, o livro dele está sendo muito vendido na Europa, porque a pesquisa dele foi considerada uma pesquisa séria. E vejam, eu retirei um trecho, extraí um trecho desse livro que vocês devem comprar e ler, né? Sempre lembrando que essa expressão armário é usado para descrever aqueles homossexuais que vivem escondidos. Se não está mais escondido, eles saem do armário. O trecho do livro diz: o Vaticano tem uma comunidade homossexual
que se conta entre as mais elevadas do mundo. E duvido que mesmo no Castro de São Francisco, esse bairro gay tão emblemático, hoje em dia mais misturado, haja tantos homossexuais. E se você for ler o livro, ele diz que à noite os bispos do Vaticano, eles saem para a balada gay, que é uma coisa horrível. E ele chega a falar em 80% dos bispos, segundo a pesquisa dele. Então, a atitude que o Papa está tendo em relação aos gays, isso está, de uma certa forma, incentivando, e, infelizmente, isso vai gerar uma perseguição aos cristãos, como já está gerando em algumas partes do mundo.